Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus Cristo esteja presente na sua vida hoje, que o amor de Deus esquente, acalme e esteja em seu coração hoje e sempre. Bem-vindos ao devocional matinal aqui ministrado por mim, com muito orgulho, com muito prazer e com muito carinho para todos vocês. Hoje fechando um ciclo, as 9 chaves para você blindar a sua mente com base na palavra de Deus. Nós falamos no último devocional, a primeira parte da 9ª chave, visão de futuro. E nós falamos sobre como ter visão de futuro, como você pretende planejar o seu futuro. Se você planeja o seu dia, a sua semana, o seu ano, as próximas décadas. Isso é muito importante para você entrar em ação no presente. Visão de futuro faz com que você tenha claro aonde é que você vai chegar, quem vai estar contigo e quais serão as suas conquistas. Visão de futuro faz com que você tenha o caminho certo e claro na sua vida. E hoje nós contaremos a história de uma pessoa, brevemente, vou dizer assim, de Saulo. Saulo foi uma pessoa que por muito tempo perseguiu os seguidores de Jesus. Por muito tempo, ele foi o carrasco, ele foi o perseguidor, ele foi o assassino das pessoas que tinham a palavra de Jesus Cristo como a única e soberana. E Saulo agiu contra esses homens, Saulo agiu contra este povo, mas Deus foi soberano. Deus foi perfeito na vida de Saulo e transformou o coração dele, que antes perseguia, para agora seguir. Ele era o perseguidor e passou a ser seguidor das palavras de Deus e da missão de Jesus para nossas vidas. E depois de Saulo, passou-se a ser chamado Paulo. Por quê? Porque Saulo era o perseguidor, Paulo era o seguidor. Então nós precisamos também ter essa convicção de deixar o nosso passado para trás, o passado ruim, o passado que não nos pertence mais, aquilo que não nos representa mais. Deixa isso para trás, deixa isso para um momento onde não te representa mais. Esse passado não pode estar te agarrando pelos pés e te impedindo de avançar. Esse passado que pode ser de pecado, pode ser de dor, pode ser de angústia, de mágoa, que te traga depressão, pode ser uma perda. Deixa esse passado para trás, deixa esse passado onde ele deveria estar, no passado. O passado ele só serve para nossas vidas para servir de exemplo, de apoio e de certeza de que aquilo teve que acontecer na nossa vida. Eu não estou falando que você deve esquecer no sentido de eliminar da sua vida, não. O passado deve servir de alavanca, ele deve servir de propulsor, ele deve servir para você ver aonde você estava, o que aconteceu com você para chegar até aqui e de onde você está agora ir para o seu futuro. O seu passado não é para ser anulado, mas sim para você contar uma nova história para a sua vida. Contar um testemunho de superação, contar um testemunho de enriquecimento, um testemunho de prosperidade, de onde você estava para onde você chegou. Só que onde você vai chegar ainda não aconteceu, está acontecendo, assim como aconteceu na vida de Paulo. E quando Paulo conquistou esse caminho, teve claro o caminho que ele tinha que trilhar, ele trilhou. E ele escreveu cartas a vários povos. Ele escreveu cartas sobre a jornada dele, sobre como a bondade de Deus atingiu e inflamou o coração dele. Assim deve ser com a sua vida. O seu passado deve servir de virada, transformação, como eu era e como eu sou agora. Eu gosto muito de dizer que o Fabrício que vocês conheciam há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não é o Fabrício que vos fala hoje. O Fabrício que vos fala hoje sofreu uma transformação. Essa transformação veio lá do método Evo, veio de quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional e como eu me aproximei de Deus tão forte
e tão grandemente que agora eu ouço e eu obedeço. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos obedecer a voz de Deus, pois a linguagem de Deus é a obediência, e aquele que não obedece o chamado de Deus, esse retrocede, esse não vai para frente. E eu entendi que a voz de Deus é soberana, que obedecer a Deus é virtude, e que a palavra de Deus ela deve reinar sobre as nossas vidas. E a mensagem sobre a visão de futuro que Paulo deixou para nós está aqui, e eu vou ler agora para vocês, em Filipenses, no capítulo 3, de 9 adiante. Em Filipenses, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e para poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu não estou perfeito ainda, mas meu caminho levará a ser ressuscitado no dia do julgamento final, para ser arrebatado. Paulo diz que ele está em construção. Paulo diz que ele está no caminho que Deus colocou ele para trilhar. Paulo diz que ele viu a justiça não pela justiça no homem, mas pela justiça em Deus, pela justiça em Jesus. Então, ser como Paulo fala: não me julgues pelo que está atrás de mim, me julgue pelo que eu estou fazendo agora, me julgue pelo que eu vou conquistar, me julgue pelo que eu vou fazer daqui em diante. Então, o seu caminho ele deve estar livre do seu passado de angústia, do seu passado de dor, do seu passado de pecados. Nós somos pecadores. Quem não é pecador? Quem não é pecador aqui na terra? Nós pecamos e nós pecaremos futuramente. A nossa intenção é: o nosso pecado não deve ser soberano na nossa vida. O nosso pecado ele deve vir e nós devemos ser humildes de coração para reconhecer que pecamos. E o pecado está em ofender alguém, em falar em voz alta, em talvez agredir os nossos filhos com palavras, com atos. Isso é pecar. É às vezes não seguir a voz de Deus, não obedecer a voz de Deus, mas Deus sempre deve nos colocar no caminho que nós devemos andar. Visão de futuro é Deus no coração. E é saber que Deus que vai reinar todos os seus passos, todos os seus atos. É Deus que deve te guiar no caminho certo. É Deus que deve ver o seu caminho e falar: filho, não saia de perto de mim. O seu futuro está comigo. Então tenha isso no coração hoje. Esqueça e se afaste do passado que te traz infelicidade. Se afaste do passado que não te deixa evoluir. Se afasta do passado que não te deixa ir adiante, que não te deixa conquistar o futuro que você merece e que você vai herdar de Deus. Tenha claro o seu futuro. Coloque nas mãos de Deus o seu futuro e trilhe o caminho que você merece. Trilhe o caminho que você deve andar aqui nessa terra. Essa é a minha mensagem de hoje. Essa é a mensagem que fecha o ciclo das 9 chaves para você blindar a sua mente. Ande com a mente blindada. Ande com Deus no coração. E ande tendo a certeza de que o caminho que você está percorrendo é justo e é certo perante aos olhos de Deus. Que você tenha um dia glorioso, maravilhoso, que você esteja com Deus no seu coração, hoje e sempre, e até amanhã com o próximo devocional.